Olá! Para você que não me conhece, eu sou o professor Ricardo Narciso e seja bem-vindo ao nosso canal de Teologia. Nesse encontro, nós iremos falar um pouquinho sobre ministério pastoral. E por se tratar de uma teologia bíblica, deve-se ter em mente que nós estamos buscando o ensino das Sagradas Escrituras como um todo. Gerard van Groningen, no seu livro Revelação Messiânica no Antigo Testamento, ele defende a ideia de que toda a Bíblia mostra o pacto de Deus com a humanidade, o qual se constitui em criar um povo que seja exclusivamente seu. E isto nos remete ao fato de que toda iniciativa e decisão de nós sermos participantes do reino divino é o resultado da iniciativa divina, conforme disse o rei Davi no Salmo 100. Ele declarou: foi ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Nós não temos como deixar de notar que Deus chamou e ainda chama homens e mulheres para serem parte do seu povo, adorando e o servindo, como estilo de vida, segundo o ensino das Sagradas Escrituras. Assim, logo de início, é importante saber que o chamado de Deus não foi um oferecimento pessoal. Deus é sempre aquele que primeiro vai à procura do ser humano. Foi assim com Adão, da mesma maneira com Noé, com Jacó, com Moisés, Davi, Elias, Isaías, Daniel e aqueles a quem ele quis chamar. O apóstolo Paulo deixa claro que o seu chamado foi uma ação de Deus, lá no texto aos Romanos, do capítulo 1. Entretanto, o chamado não é genérico, não é sem direção ou sem um propósito. Jeremias nos diz que ele foi chamado para ser profeta entre as nações. Paulo se declarou chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo e para anunciar o Evangelho. E nós damos a esta ação divina o nome de vocação. No reino de Deus, ele próprio é quem vocaciona. E mais, o chamado de Deus faz aos seus servos e resulta em uma vocação, a qual jamais pode ser entendida como algo temporário, mas como uma proposta de vida. Veja o que Paulo escreveu aos Efésios, lá no capítulo 4, né? Viram de maneira que esteja de acordo, né? Vivam de maneira que estejam de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Declarou Paulo. E a tradução que eu gosto de usar, a Revista Atualizada, apresenta um texto da seguinte maneira: que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. E eu quero dizer para você que o nosso chamado define o que nós faremos na vida. Por isso Paulo escreveu aos Efésios: Deus chamou uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para profetas e outros para pastores e mestres. O chamado é vocacional, e esse chamado vocacional é pessoal. E a todos aqueles a qual Deus escolheu, a esses também chamou para serem ministros do seu reino, conforme Paulo escreve no capítulo 8 de Romanos. Assim como Paulo foi chamado para ser apóstolo, cada servo do reino tem uma vocação, um chamado pessoal que Cristo fez. A gente vê isso no livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Ele não agiu como Jonas, que procurou fugir da missão que Deus havia confiado. Obedecer ou desobedecer ainda continua plenamente válido para todos aqueles que são servos de Cristo. E uma vez que eu e você somos chamados, nós temos uma vocação e uma missão para desempenhar para Cristo. Mas como esse chamado de Deus acontece dentro de um ministério específico? Eu me recordo do relato de Isaías, lá no capítulo 6, que é particularmente relevante para estudar sobre a teologia da vocação. E eu quero pautar algumas considerações aqui que foram propostas por Abraham van der Puy.
no seu livro O Supremo Chamado de Deus, o qual ele apresenta 3 etapas do chamado. Em primeiro lugar, ele vai mostrar Deus que se mostra, que se revela a Isaías. E é muito interessante o relato do chamado do profeta Isaías, descrito lá no capítulo 6, que nos mostra que num tempo de dificuldade, num tempo de muitas dúvidas que haviam se instalado em Israel, você deve se lembrar, o rei Uzias havia morrido após 51 anos de reinado. E não foi qualquer reinado, um reinado obediente ao Senhor. E Isaías estava inquieto na expectativa daquilo que iria acontecer, como seria o novo governo, qual seria a sua participação, uma vez que ele era um dos príncipes, qual seria o seu futuro. Então, naquela situação descrita no livro de Isaías, a melhor atitude era buscar a Deus, e como servo de Deus, era buscá-lo no templo onde eles se encontraram. Deus, ao se apresentar a Isaías, o faz de maneira majestosa e gloriosa. E o texto lá vai descrever, de um alto e sublime trono, rodeado de seres celestiais. E aí cabe para nós uma reflexão, pois o conhecimento que nós temos acerca de Deus será determinante nas nossas ações. Não servimos a um Deus qualquer. Aquele que nos chamou é o Deus onipotente, o Deus que sabe e tem o controle de todas as coisas, um Deus que está presente em todos os lugares do universo físico e também do mundo espiritual. Se na nossa mente temos uma concepção pequena ou limitada de Deus, se perdemos de vista a sua majestade, o seu poder, ou até mesmo a autoridade do Deus que nos vocacionou, certamente as nossas ações irão refletir apenas os nossos recursos, os nossos sonhos, que são tão pequenos quanto a nossa própria concepção de Deus. E lembre-se do seguinte, que o reino de Deus apenas começa pequeno como um grão de mostarda, mas nunca termina pequeno. Ao desenvolver, ele se transforma em uma grande árvore, conforme nos diz o texto de Mateus, no capítulo 13. Deus mostrou a Isaías a sua majestade e santidade. E as Escrituras revelam para nós que Deus não tem impossíveis para o seu agir. O Deus eterno, que é Criador e Senhor de todo o universo e do mundo espiritual. O Deus que se fez ser humano em Jesus Cristo. Um Deus que, após revelado em Cristo, foi apresentado para cada um de nós, e através de Cristo conseguimos ver a sua glória. O Deus que nos chama de filhos e deseja que nós continuemos a obra de Jesus Cristo. Então tenha em mente que você serve ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então haja de acordo com o que Ele é, e não de acordo com o que você mesmo pensa acerca de Deus. E o resultado de sua vocação, à luz da glória, do poder e da majestade de Deus, certamente ganhará uma nova proporção e um novo sentido. Me chama a atenção lá no relato de Isaías, que Isaías ele olhou para si. E esse autor, o Abraham Puy, ele afirma que quem já se deparou com a grandeza de Deus não tem dificuldade de reconhecer a sua pequenez. O que é bem diferente daquilo que nós temos observado em nossos dias, no que tange à vocação ministerial. Onde a cada momento o homem tem se colocado como autossuficiente, como o Todo-Poderoso, mas Isaías não. Isaías, ao contemplar a beleza e a grandeza da santidade, ele exclamou: "Ai de mim, estou perdido!" E isso deve acontecer também conosco, porque o servo de Deus, quando tem a visão correta do ser de Deus, logo olha para si mesmo e também tem uma visão correta acerca de si mesmo. Descobrimos que não há nada em nós de precioso ou de mérito que tenha levado a Deus a nos chamar para servi-lo. O chamado que recebemos é pura graça e misericórdia divina. E quando o servo tem essa concepção correta da grandeza divina, a sua primeira reação é de total incapacidade de atender esse chamado, a menos que Deus faça algo.
Então, no caso de Isaías, Deus ordenou que um anjo lhe purificasse as culpas, né, e pecados. No caso de Moisés, Deus deu a ele a ajuda de Arão para falar, porque ele se declarava incapaz. E no caso de Pedro, Jesus ele recusou a afastar-se dele e o chamou para ser pescador de homens. Então eu quero dizer o seguinte para você: se Deus o chamou para servi-lo, e se você já esteve na sua presença, não há dúvida, você já descobriu quem você é e quanto o que você precisa para ser purificado, transformado, renovado, antes mesmo de o servi-lo. Mas eu preciso também dizer uma outra coisa. Isaías, além de olhar para dentro de si, ele também ouviu o chamado de Deus. A atitude de Isaías, face a tudo que ele percebia, mostra que ele não agiu com descaso, com adiamentos, com desconsideração. Uma vez que o profeta olhou para si mesmo e reconheceu o seu estado de impureza, isto significou que ele passou a considerar seriamente a sua vida diante de Deus. Sempre que reconhecemos o santíssimo caráter de Deus e o associamos ao seu conhecimento de todas as coisas, os nossos erros e pecados nos levam a revisar a nossa vida. E uma vez arrependido, o profeta é restaurado na presença de Deus e, por isso, capacitado a ouvir o chamado divino. Quem é que vou enviar? Lembram dessa pergunta? Então, antes de assumir qualquer responsabilidade, como resposta à vocação que Deus lhe fez, é preciso trilhar os mesmos passos que o profeta Isaías trilhou. E eu também preciso destacar que a vocação, volto a dizer, vem dele. Mas essa vocação que Deus ele tem te dado, isso vai ser observado também no local onde você atua, na sua igreja, no seu ministério. E se a comunidade cristã ela não enxerga essa vocação, talvez você precise repensar se de fato Deus o vocacionou para fazer isso. Então eu quero encerrar esse nosso encontro por aqui. E se foi proveitoso para você, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e até o nosso próximo encontro teológico. Que Deus assim abençoe a sua vida.